O criacionismo é a forma como as religiões tradicionais explicam a origem da humanidade. Em relação à origem do homem, existem vários palpites de como foi criado não só ele, mas como o mundo. Assim, nesse debate acaba entrando a filosofia, a religião, a ciência, tudo para tentar construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana. Não podemos esquecer que a teoria criacionista segue uma linha totalmente diferente da evolucionista. Assim, podemos afirmar que esse pensamento se baseia na fé da criação divina, assim como diz na Bíblia. Agora eu vou citar alguns argumentos que defendem que o mundo foi criado por Deus. O homem foi feito em imagem e semelhança de Deus e, portanto, não descende de primatas. Não há como provar a hipótese evolutiva em laboratório e, portanto, ela não é científica. A perfeição dos seres vivos comprova a existência de um Criador inteligente e a origem da vida ainda não é explicada de modo satisfatório pelos evolucionistas. Estes foram apenas alguns argumentos, mas existem milhares que comprovam essa teoria. Eu, particularmente, defendo a ideia criacionista, e no meu ponto de vista não há como olhar para a natureza, por exemplo, e não ver que tudo isso foi obra de um Deus perfeito. Basta olhar nos mínimos detalhes. Alguns exemplos são, por exemplo, as plantas e as flores, cada uma com o seu formato, cores, tamanhos diferentes, e os animais tão perfeitos e únicos, são seres tão inteligentes, espécies diferentes, jeitos diferentes, cores diferentes, e um dos mais perfeitos ao meu ver, o homem. Basta estudarmos o corpo humano e ver tudo o que ele faz diariamente. As células sendo renovadas, o sangue correndo no corpo, os neurônios, cada órgão trabalhando com a sua devida função. E uma coisa perfeita, a possibilidade de gerar uma vida dentro de uma pessoa. Isso só pode ser obra de um Deus perfeito, que faz coisas perfeitas e completas. E ao contrário de que muitos pensam, diferentes religiões do mundo têm a sua própria versão da teoria criacionista. Criacionismo na mitologia grega. A mitologia grega atribui a origem do homem ao feito dos titãs, Epimeteu e Prometeu. Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo do deus Vulcano para dar a vida à raça humana. Já a mitologia chinesa atribuiu a criação da raça humana à solidão da deusa Nuá, que ao perceber a sua sombra sobre as ondas de um rio, resolveu criar seres à sua semelhança. Criacionismo no cristianismo. O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou os céus e a terra, também feito a partir do barro. O homem teria ganhado vida quando Deus assoprou o fôlego de vida nas suas narinas. Outras religiões contemporâneas e antigas formularam outras explicações, e algumas chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes. Sendo um assunto polêmico e inacabado, a origem do homem ainda será uma delicada questão capaz de se desenrolar em muitos debates. Mas apesar de existirem vários argumentos em relação à origem criacionista, nós defendemos a ideia baseada no cristianismo. Basta ter fé e acreditar num Deus verdadeiro, que tudo isso fará sentido na sua vida.